Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar o nosso estudo de direito penal, parte geral, e estamos falando dos princípios do direito penal. Um dos princípios fundamentais, um daqueles que mais será cobrado em prova, é o princípio do ne bis in idem. Professor, ne bis in idem, também chamado de princípio do no bis in idem. Em outras palavras, no nosso português, princípio da proibição do bis in idem. A proibição de que o agente seja punido, de que ele seja processado, de que ele seja julgado duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Olha aqui na tela. Proibição de dupla punição pelo mesmo fato. Princípio do ne bis in idem, como eu botei aqui só para botar para vocês, olha, também pode ser chamado de princípio do no bis in idem, tá bom? Proibição desse bis in idem. Bis, galera, bis, duas ou mais vezes aí pelo mesmo fato, tá bom? Ele não pode ser punido duas ou mais vezes pelo mesmo fato. O agente não pode ser processado, julgado e condenado mais de uma vez pela mesma conduta. Tampouco pode o mesmo fato ser considerado em dois momentos distintos da dosimetria da pena. Vamos lá, deixa eu trazer para vocês um exemplo aqui para que fique bem clara essa ideia da proibição do bis in idem. Vamos falar de um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Hipótese que está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Muito bem, quando a gente fala de aplicação da pena, a gente vai ver com mais detalhes, mas somente para que vocês saibam, nós temos três fases. A primeira fase, ela vai aplicar ao agente aquela pena que está estabelecida em lei, que vai ser chamada de pena base. Quando a gente trata do homicídio qualificado, a pena base do homicídio qualificado é uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, tá bom? Então, olha só, o homicídio foi qualificado pelo emprego de veneno, então a gente já sabe que a pena será de 12 a 30 anos. Veja que a circunstância do agente ter empregado, ter utilizado veneno, é o que vai qualificar o homicídio e que vai tornar a pena dele de 12 a 30 anos. Se ele tivesse matado a vítima de outra maneira que não fosse pelo veneno, a pena seria de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos de reclusão, tá bom? Mas como ele utilizou do veneno, vai qualificar o homicídio, a pena vai ser de 12 a 30 anos de reclusão. Beleza. Essa é a primeira fase da dosimetria da pena. Quando vai para a segunda fase, o juiz vai analisar as agravantes e as atenuantes. Beleza? Segunda fase. E existe uma agravante lá no artigo 61 do Código Penal, lá no inciso 2º, que vai falar que é uma agravante, sabe o quê? Cometeu um crime com emprego de veneno. Se você comete um crime com emprego de veneno, é considerada uma agravante. Muito bem. E aí a gente teria a terceira fase da dosimetria da pena, que vai trazer as causas de aumento e causas de diminuição da pena. Mas tudo bem, eu não quero focar nessa parte da dosimetria da pena, das três fases. Eu quero focar nisso aqui que eu escrevi para vocês. O veneno já qualificou o homicídio. Se o veneno já qualificou o homicídio, eu posso usar agora o mesmo pressuposto, que é o veneno, para também agravar a pena desse agente? E a resposta é não, é negativa. Por quê? Porque se eu utilizo o elemento veneno para qualificar o homicídio e, posteriormente, utilizo o elemento veneno para também agravar a pena desse homicídio, eu vou estar utilizando de bis in idem. Eu vou estar punindo a mesma situação duas vezes. Olha aqui o que diz esse segundo parágrafo. Tampouco pode o mesmo fato ser considerado em dois momentos distintos da dosimetria da pena. Beleza, pessoal? Então esse aqui é um exemplo clássico para que a gente veja a proibição do bis in idem. Muito bem. Este princípio pode e deve ser analisado sob três aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro, o processual. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. O sujeito foi processado e condenado. A sentença transitou em julgado. Vem depois, 2 anos depois que o cara já está lá cumprindo pena, vem o Ministério Público e fala, quer saber?
aquela pena que foi imposta àquele cidadão foi muito branda. Ele, vamos dizer que ele praticou peculato e foi imposto a ele somente a pena de 2 anos. Eu não concordo com isso. Então ele está cumprindo pena de 2 anos, mas eu agora vou processá-lo novamente, vou oferecer uma ação penal, uma denúncia contra aquele sujeito, para que agora ele tenha uma pena mais grave. É possível que isso aconteça? Não, porque ele já foi processado uma vez. Ele não pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato, tendo sido condenado ou absolvido. Eu não posso processá-lo novamente, beleza? Então, esse é o aspecto processual. Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Aspecto material. Ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato. É esse exemplo que eu trouxe para vocês em relação ao veneno. Eu não posso ser condenado ali pelo homicídio qualificado e também ser condenado por uma agravante que é o mesmo fato. Não pode acontecer isso. É aqui o aspecto material. E o aspecto execucional. Ninguém pode sofrer execução penal 2 vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato. Ah, mantém ele preso aí por 5 anos. Depois que ele saiu, vamos prender ele por mais 5 anos, só que agora em outro estado. Isso pode acontecer? Não. No Brasil até seria bem complicado disso acontecer, mas nos Estados Unidos, que as justiças são muito separadas entre um estado e outro, vamos supor que ele praticou um crime que teve incidência em 2 estados. Chega um estado e fala, aqui ele vai ser condenado 5 anos. Chega o outro estado e fala, aqui ele vai ser condenado por mais 5 anos. Então ele é condenado e cumpre a pena num estado e depois transferido para cumprir a pena em outro estado. Não que isso aconteça nos Estados Unidos, pessoal. Eu só estou dando um exemplo que isso não seria possível de acontecer aqui no Brasil, beleza? O agente ele vai ser condenado e a sua pena será executada somente uma vez. Vamos lá. Como tudo, como quase tudo, até porque tudo também tem exceção, mas como quase tudo, a gente vai ter uma exceção bem importante que a gente precisa conhecer. Artigo 8º do Código Penal. Olha o que o artigo 8º do Código Penal diz. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Esse artigo 8º, ele se aplica especificamente à extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada, tá bom? Uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada é alguém que venha praticar um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então imagina que o presidente da República do Brasil está numa viagem lá na Alemanha e um agente, um cidadão alemão, brasileiro, norueguês, seja quem for, tenta matar o presidente da República do Brasil. Veja, a Alemanha, como o crime ocorreu na Alemanha, a Alemanha pode falar, olha, eu quero punir esse cara aqui. A Alemanha pode fazer isso? Pode. A Alemanha vai, prende esse cara e pune ele. E vamos supor que ele tenha cumprido uma pena de 15 anos de reclusão, tá bom? Vamos anotar aqui, olha, 15 anos de reclusão lá na Alemanha. Posteriormente, e independentemente desse julgamento da Alemanha, o Brasil também impõe uma pena a esse cidadão. Ué, professor, mas ele está sendo julgado 2 vezes pelo mesmo fato. É verdade, mas é uma exceção. Artigo 8º do Código Penal. E aqui no Brasil ele foi condenado a 20 anos de reclusão. Tá bom? O que vai acontecer? Vamos supor que depois que ele cumpriu esses 15 anos na Alemanha, ele vem para o Brasil e a gente consegue executar a pena aqui no Brasil. Ele vai cumprir mais quanto tempo de pena? Ele vai cumprir mais 5 anos da pena aqui no Brasil. Tá bom? É o que diz o artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então veja como que isso daqui é uma exceção ao princípio da proibição do bis in idem. O agente sendo julgado em ambos os países e sendo imputada a ele uma execução da pena nos 2 países também. Por que isso vai acontecer? Porque há nesse caso, vai incidir nesse caso, a extraterritorialidade
incondicionada. E o crime praticado contra a vida ou liberdade do presidente da República é uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Então, o princípio do bis in idem tem sim, comporta sim exceção, e essa daqui é uma delas. Muito bem. Atenção, súmula 241 do STJ. Galera, atenção nisso daqui que é muito cobrado, tá? A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Lembra que eu falei das 3 fases da dosimetria da pena? Tem a pena base, aqui que é a primeira fase, tem a análise das agravantes e das atenuantes, e a terceira fase que a gente vai analisar as causas de aumento e diminuição da pena. Muito bem, o que a súmula 241 do STJ está dizendo é o seguinte: a reincidência penal, o fato do agente ser um reincidente, não pode ser considerada, olha aqui, como uma circunstância agravante e, simultaneamente, como uma circunstância judicial, que é a análise do artigo 59 do Código Penal. Tá bom? Então, o que o juiz tem que fazer diante de um agente que é reincidente? Ou ele vai considerar essa reincidência na primeira fase da dosimetria da pena, ou então na segunda fase da dosimetria da pena para agravar a pena do resultado, a pena do delito. Ele não pode, tá bom? Vamos fazer assim, olha, aqui e um X, tá? Não pode ser considerada essa reincidência tanto na primeira fase da dosimetria da pena quanto na segunda fase. Por quê? Porque isso obviamente vai desrespeitar o princípio da proibição do bis in idem. Tranquilo? Vem aqui, vem na tela. Vou apagar aqui para que a gente consiga ler o que está embaixo. Olha só. Aqui a gente vai fazer uma ressalva. Olha como que é interessante essa ressalva. Jurisprudência. Todavia, inexiste bis in idem se a pena base do paciente foi aumentada por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas condenações, e na segunda fase incidiu o agravante da reincidência em decorrência de outra condenação diversa. Então, galera, olha que interessante. A súmula 241 do STJ, ela diz que você não pode utilizar a mesma condenação. Pelo fato de uma reincidência, você não pode usar a mesma reincidência como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena e esta mesma como uma circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, se o agente tem mais do que uma condenação, aí sim o juiz pode utilizar uma dessas condenações como uma circunstância judicial desfavorável e a outra condenação a título de reincidência. Viu só? Então, muito cuidado com essa súmula 241 do STJ, porque ela vai ter esta exceção ao que a súmula 241 do STJ traz, e é importante dentro dessa análise aqui do princípio da proibição do bis in idem. Tranquilo? Muito bem. Não caracteriza bis in idem. Primeiro, a aplicação da agravante da reincidência. Ué, professor, você acabou de falar sobre isso, que eu posso ter a agravante da reincidência desde que seja aplicada em somente ou na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena. É verdade. Isso daqui foi uma tese defensiva que dizia o seguinte: olha, o meu cliente, ele já pagou pelo crime lá atrás. Ele cumpriu a pena que lhe foi imposta. Então, se ele cumpriu a pena lá atrás, ele não pode, esse fato dele ter cometido um crime lá atrás, dele ser um reincidente, não pode ser levado em consideração para agravar a pena dele. Porque se você leva em consideração a reincidência, ele está sendo punido, veja, entenda o raciocínio, ele está sendo punido 2 vezes. Ele foi punido lá atrás, quando ele foi condenado, quando ele cumpriu a pena, e agora ele está sendo punido de novo por aquele crime que ele cometeu lá atrás, porque ele está sendo considerado um reincidente. Ele está tendo a pena agravada por um crime que ele já pagou. Então essa era uma tese defensiva que teve durante um tempo aí alguma força, mas veio a jurisprudência, aqui o STF, olha, recurso extraordinário 453.000 do Rio Grande do Sul, e descartou essa tese defensiva, tá bom? Não caracteriza bis in idem você aplicar essa agravante da reincidência, beleza? Número 2, também não vai caracterizar o bis in idem a condenação simultânea por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e por associação criminosa armada, porque cada tipo penal visa a proteção de bem jurídico específico,
O roubo vai proteger o patrimônio e a associação criminosa armada vai proteger a paz pública, não havendo relação de dependência entre elas. Importante esse julgado. O que ele está dizendo é o seguinte: o agente que pratica um roubo à mão armada, um roubo com emprego de arma de fogo, ele vai responder lá pelo roubo circunstanciado, do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º, que vai trazer um aumento de pena de 2/3. Só que vamos supor que esse roubo que ele praticou à mão armada também fazia parte de uma associação criminosa armada. E aí veio advogados falando, olha, ele não pode ser condenado pelo roubo com emprego de arma de fogo e, ao mesmo tempo, por uma associação criminosa armada, que é o parágrafo único lá do artigo 288 do Código Penal. E o fundamento que eles trouxeram é que essa circunstância da utilização de arma estava sendo aplicada tanto no roubo quanto na associação criminosa. E aí falaram, olha, isso aqui tem bis in idem, e vem o STF e fala, não tem bis in idem aqui. Não tem, porque em que pese a gente ter arma de fogo sendo levada em consideração tanto no roubo quanto na associação criminosa, são crimes em que a consumação deles ocorre em momentos distintos. Além disso, são crimes que protegem bens jurídicos distintos também. Tá bom? Então esse foi o entendimento do STF, não vai caracterizar o bis in idem. Mais uma situação. A condenação de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, cumulada com a condenação pelo crime de corrupção de menores. Os fundamentos são muito semelhantes ao que a gente viu anteriormente, tá bom? São dois crimes que vão atingir bens distintos. Então, se o agente ele pratica um crime de roubo em conluio com um menor de idade, ele vai responder não só pelo roubo em concurso de pessoas, mas ele vai responder também pelo crime de corrupção de menores, artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza, pessoal? Galera, não preocupe tanto com esses exemplos que eu estou trazendo para saber exatamente, porque isso daqui, à medida que a sua prova cobrar a parte especial do Código Penal, vocês vão pegar todos esses detalhes na parte especial do Código Penal, tá bom? Essa daqui é só uma introdução para vocês verem a aplicação prática desse princípio do ne bis in idem. Tranquilo? Continuando. Questãozinha então aí da AGU. Julgue o item subsequente acerca dos crimes contra a administração pública. Segundo o entendimento do STJ, em relação ao crime de peculato, configura bis in idem a aplicação da circunstância agravante de ter o crime sido praticado com violação de dever inerente a cargo. Pessoal, o crime de peculato está previsto lá no artigo 312 do Código Penal. O crime de peculato é um crime funcional, é um crime que somente pode ser praticado por funcionário público. Eventualmente pode ser praticado por um particular, mas tem que estar em conluio com um funcionário público. Então é necessário que a gente tenha a figura do funcionário público dentro do crime de peculato. O que a questão está dizendo aqui é o seguinte, olha, pode ficar comigo, eventualmente eu posso ter a imputação do crime de peculato e a agravante da violação do dever inerente ao cargo. Pode acontecer isso? Não, não pode. Por que não? É uma vedação do princípio do ne bis in idem. Por quê? Veja, quando eu falo do peculato, eu já estou levando em consideração a qualidade de funcionário público para imputar a este agente este crime de peculato. Ou seja, ser um funcionário público é uma elementar do tipo penal. Então veja aqui, olha, só para a gente desenhar e ficar mais claro. Artigo 312. É um crime funcional, ele vai ser praticado por um funcionário público. Eu já levei em consideração essa qualidade, essa condição, essa característica de funcionário público do agente para imputar a ele o artigo 312 do Código Penal. Se ele não fosse funcionário público, eu imputaria a ele a outro crime. Então eu só imputo o artigo 312 porque ele é um funcionário público. Eu posso agora levar essa caracterização, essa condição de funcionário público também aqui para a segunda fase da dosimetria da pena e aplicar uma agravante? Não, não posso. Não posso ser proibição do bis in idem. Olha só, então vamos ler de novo a questão? Segundo o entendimento do STJ, em relação ao crime de peculato, configura bis in idem a aplicação da circunstância agravante de ter o crime sido praticado com violação de dever inerente a cargo. E aí, pessoal, absolutamente correto, tá bom? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado.
É exatamente isso. Vai configurar o bis in idem. Tranquilo? Muito bem. Outra questãozinha. Com relação aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. De acordo com o princípio ne bis in idem, o agente não pode ser responsabilizado por 2 ou mais crimes, caso tenha praticado apenas uma única conduta. Cuidado, essa questão aqui ela quis te confundir, tá bom? Por que ela quis te confundir? Porque o que ela está tratando é de uma hipótese de crime formal. Tá bom? Que vai estar aí no concurso de crimes. Imagina que o agente agora, ele pega uma arma de fogo e quer matar 2 pessoas com uma bala só, tá bom? Então ele atira contra a cabeça de uma pessoa para que a munição atravesse a cabeça dela e mate outra pessoa. Uma só ação, 2 ou mais crimes. Por meio de uma ação, ele praticou 2 crimes de homicídio. Pode ser imputado a ele 2 crimes de homicídio? Claro que pode, não só pode, como deve. Ele teve ali a intenção, ele praticou 2 crimes mediante uma só ação. Tá bom? Então a questão aqui ela quis confundir, olha só. De acordo com o princípio do ne bis in idem, o agente não pode ser responsabilizado por 2 ou mais crimes, caso tenha praticado apenas uma única conduta. Errado. Claro que está errado. Ele pode sim ser responsabilizado. O princípio do bis in idem, da proibição do bis in idem, não vai falar que ele não pode responder por 2 ou mais crimes mediante uma conduta. Não, vai dizer que um crime não pode ser responsabilizado 2 vezes, tá bom? Então, questãozinha boa aqui para confundir o aluno. Gabarito tá aí para vocês, errado. E para a gente finalizar, mais uma questãozinha. É vedada a imposição de multa por infração administrativa ambiental, combinada com multa a título de sanção penal pelo mesmo fato motivador, por violação ao princípio do non bis in idem. Calma aí, professor, não entendi muito bem não. Calma, pessoal, tranquilo, olha só. É vedada a imposição de multa por infração administrativa ambiental. Então, eu tenho, vamos chamar aqui de multa 1, tá bom? Eu levei a multa 1 porque eu pratiquei uma infração administrativa ambiental, combinada com multa a título de sanção penal. Então, eu levei uma outra multa em razão de uma sanção penal. Então, a multa 1 foi uma multa administrativa. E a multa 2 foi uma multa penal. Essas 2 multas, elas tiveram como fato motivador o mesmo fato, tá bom? Vamos chamar aqui de fato X. Então, eu recebi 2 multas em razão do mesmo fato. E aí, galera? É vedada essa imposição dessas 2 multas? Eu vou estar diante aí de uma proibição do bis in idem e a resposta é negativa. Não há proibição de bis in idem porque nós estamos falando de instâncias distintas, esferas distintas. E vai ter uma absoluta independência entre as instâncias. Então, o direito administrativo pode impor uma multa, o direito penal também a título de sanção penal. Então, muita atenção, quando a gente fala do princípio do non bis in idem, da proibição do bis in idem, nós estamos tratando especificamente do direito penal. Eu não posso ter, por exemplo, 2 multas penais aplicadas ao mesmo fato. Mas eu posso ter, sem nenhum problema, uma multa penal e uma multa administrativa em relação ao mesmo fato. Independência das funções, das esferas. Tranquilo? Portanto, aqui, essa questão está errada. Gabarito errado. É vedada a imposição de multa por infração administrativa ambiental combinado com multa a título de sanção penal pelo mesmo fato motivador por violação ao princípio do non bis in idem? Errado. Não é vedada, tá bom? É permitida essa imposição dessa multa. Beleza, pessoal? Vamos finalizar então e no próximo bloco nós continuamos vendo os princípios. Até lá.